Boa noite a todas e todos. Acordaram? Muito bem. Com alegria que nós retornamos ao Bezerra de Menezes para conversar sobre um tema ou temas que nos são tão atuais e que sempre nos desafiam a pensamentos novos. E os temas, como eles são repetidos e nos ensinam pensamentos novos, é porque o que nós sabemos, o que nós conhecemos, não é suficiente para viver. E aí o aprendizado é, para nós, uma fonte renovadora de esperanças, uma fonte renovadora de conquistas, de conhecimento, e mesmo assuntos que nós já julgávamos ter domínio, quando passamos por eles, somos muitas vezes surpreendidos, porque não estávamos preparados, porque pensávamos que era em outro tempo, com outra circunstância, ou mesmo no momento em que tudo parece convergir para nos sequestrar o pensamento. Então, este tema do suicídio e a loucura está no do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens de 14 a 17. E por que essa referência especificamente está no Evangelho? Porque Kardec, com o traço que lhe é peculiar, de prudência, de razão, de inteligência, de espiritualidade, colocou no Evangelho segundo o Espiritismo somente os ensinos morais do Cristo. E somente os ensinos morais, isto quer dizer, os assuntos que muitas vezes apresentados como símbolos materiais, são na realidade projeções para nós espíritos. Então, nós temos 5 sentidos físicos: a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. E esses 5 sentidos nos permite identificar e definir distâncias, formas, contornos, profundidades, para que nós tenhamos a dimensão do plano em que estamos vivendo. E esses sentidos físicos, claro, eles são um meio, mas não são um fim em si mesmos. Por quê? Porque quando nós olhamos para uma pessoa e lembramos ter conhecimento daquele rosto, mas não lembramos do nome, não é a visão que lembra, somos nós espíritos. Quando nós escutamos uma música, não são os ouvidos que lembram, somos nós. Então, os sentidos físicos vão nos dando a condição de dimensionar, de identificar o meio em que nós estamos e como nós nos relacionamos com ele. Do mesmo jeito, quando sentimos um perfume, e este perfume nos lembra alguém, ou nos lembra um tempo, nos lembra uma época, nos lembra uma circunstância, a infância, e nós sabemos que a memória não está no olfato. Então, nós pensamos, e o pensamento se caracteriza como sendo o centro das nossas atividades de reconhecimento deste terreno. Temos o mapa é físico, e a lembrança do terreno, o reconhecimento do terreno, que vai nos dando a oportunidade de entender as dimensões, as profundidades, os riscos de caminhar por esse ou por aquele trajeto, esse ou aquele assunto. E assim nós nos localizamos com mais ou menos facilidades no mundo físico. Mas nós estamos em exercício
para que os nossos sentidos físicos consigam alcançar o sentido espiritual. Então, nós estamos trabalhando a visão, a audição, o olfato, o tato e o paladar para energias imateriais, energias espirituais, mas que são tão presentes quanto as materiais. Estamos aguçando a audição física para ouvir os conceitos espirituais, para identificar as sugestões, os conselhos, as formas de abordagem que os amigos espirituais que nos tutelam, porque nos antecederam na viagem carnal, nos trazem com mais assertividade, para que nós tenhamos coragem para mudar aquilo que pode e deve ser mudado. Precisamos também ter coragem para entender aquilo que não pode nem deve ser mudado, pelo menos agora. E discernimento, para saber que coragem não é o argumento da força, mas é a força do argumento. Principalmente, como foi lido agora à noite, no livro Vinha de Luz, a última frase: no terreno inexplorável de nós mesmos. Então, a coragem de se conhecer, de se reconhecer. Então, Kardec apresenta na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que tratará nos 28 capítulos que compõem o Evangelho segundo o Espiritismo, do ensinamento moral de Jesus. E no capítulo 5, especificamente, o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, ele coloca: bem-aventurados os aflitos, trazendo uma interpretação profunda daquilo que Jesus coloca como a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. E Kardec fala de aflição e não do choro. E por que é importante essa diferenciação? Porque Kardec não colocou, nem tampouco Jesus disse, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados os enfermos, bem-aventurados os que estão passando dificuldade, bem-aventurados os aflitos. E a construção do que são essas aflições vai nos proporcionar entender que nós estamos num processo de semeadura e colheita simultaneamente. Não existe nenhum separadamente, mas eles se conversam, se complementam, se ajustam o tempo todo. Mas o capítulo 5, antes de entrar exatamente no tema do item 14, é interessante a gente lembrar o título do capítulo 4. É preciso nascer de novo. Frase que Jesus disse a Nicodemos, está no capítulo 3 do evangelista João. É preciso nascer de novo. E o capítulo 6, o Cristo Consolador. Então, entre ser preciso nascer de novo, do capítulo 4, e Jesus o Consolador, do capítulo 6, é preciso entender por que nós estamos precisando de consolo. Por que nós estamos aflitos? Por que nós choramos? Porque quando nós não nos sentimos aflitos, nem chorosos, não nos sentimos enfermos, ou em sofrimento, ou em desatino, nós não vamos procurar consolo, porque nós já nos entendemos suficientes ou autossuficientes. Mas o capítulo 5 tem muitas informações dizendo que o nosso modo de viver começa pelo modo de pensar, começa pela vida mental. Então, a nossa vida mental determina o modo de viver. E especificamente, no item 14, Kardec trata de um tema
sensível, ou de dois temas sensíveis. E não é à toa porque ele coloca esse binômio, o suicídio e a loucura. E a gente pode pensar que esse binômio devia estar inverso, a loucura e depois o suicídio. Mas vamos entender que Jesus não trouxe o Evangelho para que nós vivêssemos bem na terra ou para que nós vivêssemos bem no plano espiritual, mas para que a gente aprendesse a viver. Como diz a canção, é preciso saber viver. Vivo nós estaremos sempre, mas é preciso saber viver. Então, a primeira frase do item 14 diz o seguinte: a calma e a resignação. Calma não é ser acomodado para os desafios da vida. Não é ter indiferença. Por mim, a casa pode pegar fogo e eu permaneço tranquilo. Será que isso é calma realmente? Jesus nos convida a pensar em calma na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos. E que Kardec vai desdobrar muito bem no capítulo 8, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os pacíficos, pacificadores, os brandos, os mansos, de forma geral. Mas a frase diz calma e resignação. Não é calma ou resignação. Calma é o que nos traz a compreensão de que é preciso analisar as circunstâncias que nós estamos vivendo, repetindo, como colheita, mas também como plantio. E resignação é a obediência dos sentimentos. Então, saber por que eu estou calmo, entender por que eu estou calmo e fundamentar esse pensamento vai me trazer condição de entender o que eu estou passando. Ainda que não seja a leitura mais apropriada, mas é aquela que vai me permitir, pelos sentidos físicos, situar-me onde eu estou, nos desafios em que eu estou. Mas se só fossem essas duas palavras, nós teríamos uma informação importante. Mas como adquirir, como buscar e onde buscar? Então Kardec continua. A calma e a resignação, auridas, construídas, embasadas, alicerçadas na compreensão da vida e na fé na vida futura. Então é preciso compreender o que nós estamos vivendo neste momento e ter fé de que este é mais um momento, seja ele difícil, seja alegre, seja ele de dívida, seja ele de dificuldade de saúde, de relacionamentos, de saudades, mas é mais um momento. E por que essa frase é tão sublime para a gente? Ou deveria ser tão sublime, deve ser tão sublime? Porque nós estamos vendo várias doutrinas, não apenas religiosas, que nos ensinam o vazio existencial. Estamos muitas vezes ouvindo músicas, entre aspas, inocentes, como por exemplo, vamos para um bar, beber, cair e levantar. E a gente às vezes fala até esse mesmo refrão, porque ele de fácil apreensão e de baixa vibração, porque a gente se situa mais no nível baixo, a gente repete até brincando,
com os de dentro de casa, com os mais próximos. E isso se tornou bordão. E a gente, sem se dar conta de que a gente está proferindo uma triste realidade de muitos companheiros na terra, a dependência, seja de bebida, seja de qualquer outra coisa. Mas quando diz vamos para um bar, a gente já pensa na psicosfera difícil. E assim são livros, assim são filmes, assim são temas que são lançados hoje na internet, para que nós, através dos sentidos físicos, nos mantenhamos confusos, aflitos, ansiosos, fastidiosos para as coisas da vida, mas ansiosos para tudo aquilo que fala aos sentidos sensoriais somente. Mas todas as vezes que nós estamos num plantio, nós estamos sorrindo, seja do que for, de um vício, de uma alegria, de amizade, nós estamos sorrindo, porque o plantio é um momento mais curto e que muitas vezes a gente não pensa, a gente faz. Como, por exemplo, engolir uma comida. A gente sente o prazer da mastigação, mas só sente o gosto da comida até aqui. E depois que a gente engole, precisa de mais. Mas a hora da colheita, normalmente a gente está chorando. Porque a gente quer que a colheita seja tão rápida e tão prazenteira como foi o plantio. Mas o que nós plantamos? Em que campos nós temos plantado? E aí dá uma ideia de que a gente planta somente externo a nós. Mas todo o item 14, 15, 16, 17, fala que nós estamos o tempo todo plantando em nós muitas doutrinas. E que é preciso que a gente entenda que a mensagem de Jesus continua altaneira, continua farol, continua um lastro de amor, de serenidade, de esperança, de reconhecimento deste e de outros planos, não de promessas, mas de certezas. Nós escutamos muito que Jesus fez muitas promessas. Jesus não fez promessas, Jesus nos deu certezas. E isso faz com que ele tenha tantos seguidores. Mas isso faz também com que muitos seguidores achem que somente dizer que são seus seguidores justifica, salva, melhora, transforma. Nós estamos, por exemplo, querendo apresentar marcas de roupa, marcas de tênis, marcas de bolsas, de relógios, de cintos, como se estas marcas nos dessem uma importância que deveria ser em nós e não no que nós usamos, naquilo que nós somos e não naquilo que nós usufruímos. E assim tem sido quando nós dizemos, eu sou espírita, como se isto trouxesse a gente um predomínio moral e o que quer que seja aos outros. Mas ao contrário, isso nos traz responsabilidades. Então, neste momento, conseguir entender onde nós estamos e para onde nós queremos ir, determina exatamente os preservativos contra a loucura e o suicídio e a loucura. Porque muitas das ideias tortas que nós temos hoje foram apresentadas por religiões feitas por homens que, tentando manipular outros tantos, ou todos os outros, criou normas, conceitos, preceitos, regras, que só nos distanciaram de Deus. Imaginemos, por exemplo, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer uma pessoa,
Mas antes de conhecê-la fisicamente, alguém nos falasse sobre ela, que era uma pessoa exigente, que tinha o rosto sério, que brigava pela menor contrariedade, que estava sempre olhando em tudo, era atentíssima aos detalhes. E foi assim que Deus nos foi apresentado, principalmente na Idade Média, onde mais de 2 milhões de mulheres foram queimadas como bruxas em 500 anos de Inquisição, principalmente na Europa, porque os sentidos físicos delas percebiam espíritos, ouviam espíritos, elas propriamente com a mediunidade. E eram tidas inicialmente como loucas, depois como bruxas. Por quê? Porque se dissociaram da realidade. Viam o que ninguém mais estava vendo. Ouviam vozes e músicas e cânticos que ninguém mais ouvia. Sentia perfumes que ninguém mais estava sentindo. Sentia paladares, frutos que ninguém mais estava sentindo. Então, essas mulheres foram queimadas. E isso fez com que muitos desses aspectos religiosos fossem tidos, ainda hoje, como coisa de louco, como coisa de pessoas que desconexam da realidade, inventam, têm algum distúrbio cerebral. Então, a loucura soa nesse sentido como uma porta ao suicídio. E porque o suicídio foi tantas vezes trazido à baila, trazido às telas de conversa, porque muitos que diziam e dizem que a vida não significa nada e que o nada pelo nada é melhor antecipar o nada, esquecem, por exemplo, do que é que nós estamos fazendo aqui. Se o nada formasse alguma coisa, o que teria nos formado? O nada. E para onde nós iremos? Também para o nada? Então eu sou fruto do nada. Mas quando a gente começa a analisar esse tipo de argumento, vamos ver que há muita dor, há muita tristeza, há muita decepção atrás dessas palavras. São sentimentos que foram se desconectando. Da questão 943, a questão 954 do Livro dos Espíritos trata exatamente sobre suicídio. E aqui nós não vamos discorrer sobre cada uma delas, fica para que as senhoras e os senhores procurem. 953 a 943 a 954, do Livro dos Espíritos. O tema é sobejamente tratado, muito, muito bem fundamentado, inclusive. Mas uma coisa que me desafia a mim muito, porque eu sou um ex-suicida, se é que existe suicida. Eu sou um suicida direto e indireto, muitas vezes. E por que isso me desafia tanto? Porque muitas vezes, as pessoas que vêm conversar conosco, acham que sabem de tudo, e que o que elas vão dizer tem o condão de virar alguma chave dentro de nós. Pessoas que conversam sobre Deus com ar de professor, que não inspiram nenhuma confiança, não param sequer para escutar a gente, não ouvem as dores, porque já tem resposta pronta, até que um dia a dúvida os surpreende também, e aí nós vamos ver que nós não temos resposta para tudo, e que ouvindo o outro a gente vai pelo menos emprestar os ouvidos e o coração, já que muitas vezes a claridade da palavra nós não estamos tendo. Vamos ver isso descrito numa obra de Humberto de Campos, onde Pedro, muito irritado durante o dia,
comentava com um dos seus próximos: está vendo aquele ali? Foi péssimo esposo, batia nos filhos, hoje vencido pela doença, expulso de casa, está aqui conosco, dando trabalho. E assim ele relatava a cada um que estava na casa do caminho, né, entre Jerusalém e Jope. E quando foi no final do dia, quando ele já preparava para fechar as portas, aparece uma pessoa e ele então diz: nós já estamos fechando, não temos mais leitos. E insiste, quando ele vai fechando a porta definitivamente, um pé atravessa o umbral e ele vê então a marca do pé de Jesus. Ele levanta então rapidamente a vista e diz: mestre. E Jesus então: Pedro, eu venho te pedir que, se não podes mais fazer a caridade material, porque os leitos estão todos ocupados, dá-lhe pelo menos a caridade da paciência, a caridade da calma e da resignação, que é a obediência dos sentimentos. Então, as religiões, e falo isso com mais propriedade porque vivo dentro de casas espíritas, os centros religiosos de todos os matizes, formados por voluntários, como deve ser, voluntários, deviam ter mais voluntários preparados para ouvir, para entender, para acalmar, e não para dar diagnósticos. Porque o que nós estamos vendo hoje são diagnósticos que, além de precipitados, são perigosos. Você está com companhias espirituais, você fez isso, você está com essa ideia porque em outras encarnações você também suicidou. Nós não precisamos ouvir esse tipo de relato. Isso é um desserviço dentro das lides do cristianismo. Nós já repetimos isso há muitos séculos e não deu certo. O que precisamos é compreender que todos nós em algum momento fizemos, ou direta ou indiretamente, ou por incúria, ou principalmente pela falta de calma, pela falta de prudência, pela maneira inadvertida como nós nos conduzimos vida fora com teimosia. Então precisamos ter pessoas mais bem preparadas, não para dar conselhos, mas para ouvir. Porque raras são as pessoas hoje que chegam nas casas espíritas pedindo cestas básicas. Porque o acesso às cestas básicas, graças a Deus, se multiplicou. Seja pelos governos, nas suas 3 esferas, seja pelos poderes, nas suas 3 esferas, seja pela sociedade civil organizada. Então, não é na casa espírita, hoje, o maior foco por sopa, que por melhor que seja, só dura 2 horas no organismo. Mas as pessoas estão vindo para encontrar sentido, para identificar que aquela colheita é necessária, mas que apesar daquela colheita ser dolorosa, é preciso identificar que é como o prazer que passou pela boca. O prazer que passou pela boca foi sentido até aqui e deu prazer e deu vontade de consumir mais. Aquele momento que a gente está vendo de dificuldade, seja em que campo for, vai dar a gente a certeza de que outros momentos virão. Como diz o grande Pádua, dias melhores virão na companhia do Cristo. Porque sem a companhia do Cristo, e ele nos disse isso, obrigado, ele nos disse isso, nós teríamos mais uma vez a saída de casa. Estaríamos mais uma vez como o filho pródigo,
que depois de estar tudo certo, né? Depois de estar tudo certo, sai novamente. Por quê? Porque saciado a fome, resolvido o problema, consolada a aflição. Consolada a aflição, nós no dia imediato ou no mesmo dia. Mas, por que Jesus, e nós não vamos entrar nesse assunto, por que Jesus utilizou a casa do Pai, cujo tema, né, permeia todo o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Mas, vamos pensar que na casa do Pai, nós temos alimento, nós temos proteção, nós temos afeto, nós temos conselho, nós temos cuidados, convivências saudáveis, sadias, nós temos trabalho, nós temos ensino, nós temos aprendizado. E à medida que a gente vai se distanciando da casa, a gente começa a assumir a condição de trabalhar para sobreviver. Mas os animais são ameaça, a noite é uma ameaça. Os outros que não utilizam a porta e que se prevalecem da escuridão são ameaça. Então, enquanto mais a gente se distancia da casa, da morada do Pai, a gente se coloca em risco. A gente começa então a deixar os conselhos do Cristo para conselhos de menor monta, de que a vida nada vale, de que o que a gente está passando é besteira, é dificuldade. Até hoje eu me espanto, até hoje, e eu quero permanecer assim. Até hoje eu me espanto espíritas dizendo que chorar por quem desencarnou é uma perda de tempo. E eu fico pensando se o Espiritismo endureceu corações. Porque se o Espiritismo veio para nos ensinar a trabalhar o intelecto, como diz Vozinha, veio também para dulcificar sentimentos. E como é que eu dulcifico sentimentos? Não respeitando o sentimento que o outro quer expressar? Daí a loucura. E a gente acha que loucura é somente quando a razão é afetada. Não. Nós estamos vendo a loucura quando não respeitamos as considerações, os conceitos do outro, a forma que o outro entende e vive a vida. Nós temos uma única vida para viver, a nossa, mas nós estamos querendo entender de tudo, quando não entendemos sequer as mensagens que Jesus nos trouxe, que devemos amar o Pai sobre tudo e ao próximo como nos amamos a nós mesmos. Só que essa medida que nós nos amamos ainda é egoísta, ainda é carente, ainda é fastidiosa, limitada. Então, no capítulo 13 de João, no versículo 34, ele vai dizer: se vocês me amarem e guardarem os meus ensinamentos, eu pedirei ao Pai. Mas para esse lugar para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Mas se vocês me amam, guardarão meus ensinamentos. E eis que eu vos dou um novo mandamento. E ele não dá um ensinamento, ele dá um mandamento. Que vos ameis uns aos outros como eu vos amo. Ele é o modelo e guia. Então eu não tenho que ser mais religioso do que uma outra pessoa da casa espírita que eu frequento. Eu não tenho que ser mais religioso do que o santo tal ou qual. Porque a medida de santidade é Jesus. E nisso nós estamos estudando dia a dia, porque a nivelação é por Ele. A nivelação, eu não sou mais médio do que o companheiro que está aplicando o passo, do que está me fornecendo a água magnetizada, porque a minha referência, o meu modelo e guia é Jesus. Questão 625, que é uma das que a gente decora, né? Todo espírita decora.
Mas tem uma coisa, a gente se esquece que antes da 625 tem a 624. A resposta da 624. Deus não se serve de lábios mentirosos para ensinar a verdade aos homens. E a resposta foi de tal forma que Kardec faz a 625. E quem é este Espírito? Que não mente. Jesus. E por que essa resposta é tão espetacularmente importante para a gente? Porque a gente tem um pensamento e interpretação própria dos evangelhos, do Evangelho segundo o Espiritismo, toda a codificação. Kardec devia ter pensado isso, Kardec devia ter pensado aquilo. Até o mundo espiritual a gente quer definir como é. E é como se a gente falasse do mundo espiritual e as regras fossem obedecer exatamente aquilo que a gente está falando. Então, assim tem sido para a gente o suicídio e a loucura. O suicídio não é uma fraqueza, é uma dor. O suicídio é uma forma de querer acabar com uma dor, complicando-se mais ainda. Mas como a gente vai dizer isso a quem está passando pela aflição, É preciso, primeiro, trazer para o contexto da presente existência. Contextualizar no hoje. É preciso coragem para a gente se aceitar. Eu gostaria de ser mais assim, gostaria de ter mais uma, outra coisa. E quando a gente lida com essa dificuldade, e ainda vê que aumentou essa dificuldade, a gente quer cortar aquela vergonha, aquela dor, aquele medo, e dizer assim, eu quero recomeçar. Só que antes de nascer de novo, do capítulo 4, e o Cristo da Consolação tem as aflições, do capítulo 5. Então, a gente sabe que antes vai ter que passar pelas aflições daquilo que a gente plantou na mente e no coração. É preciso, então, oferecer esperança e não diagnósticos. É preciso abraçar, acolher, mas como se a gente não se sente preparado para abraçar? Porque a gente foi treinado para condenar, para julgar, para apontar o dedo. Mas Jesus nos disse que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. E não é muito no sentido do exagero, é no sentido de pureza. Deus não precisa da nossa raiva para fazer justiça. E esses que hoje atravessam uma situação difícil por ter suicidado, não precisam também do nosso azedume, não precisam dos nossos ares professorais. Kardec, no livro Céu e Inferno, traz 166 depoimentos de suicidas, inclusive suicidas do mesmo dia. Então, são situações que a gente precisa se inteirar, para que, de alguma forma, quando a gente abrir a boca, a gente diga que aquelas páginas que foram lidas acalmaram a gente, para que a gente acalme aquele que está passando pela dor. Que aquelas palavras, que aquelas páginas trouxeram a gente, pelo menos, a ideia de empatia e não de antipatia. Que antes da gente rotular que é suicídio, que é loucura, é mais uma aflição que nós estamos nos deparando. E o que é que nós gostaríamos de ouvir se fôssemos nós a pensar no suicídio? O que é que nos demoveria daquele momento onde a decisão, entre aspas, está tão tomada?
O que é que nós gostaríamos de ouvir? E se fosse um parente nosso, o que é que nós gostaríamos de ter 5 minutos a mais com ele? 1 minuto a mais? E aquele que está à nossa frente falando sobre suicídio, será que não é um parente que a gente ainda não reconheceu? E a vida nos permite ajudar outros, a quem de alguma forma nós já induzimos também ao suicídio? Então, as oportunidades benditas, dentro dos aspectos religiosos que nós estamos vivendo, dimensionam a importância de nós conhecermos esses temas, esses assuntos, pela luz do Evangelho, e não por estatística, e não por achismos, e não por ideias tão rasas. Então, novamente, era um convite para que a gente entenda que o Evangelho de Jesus é sempre o nosso maior repositório de esperanças e de certezas.